No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua, vamos falar de maquilhagem, cunhas, corrupção, o engano dos políticos e muito mais. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos. Como é que é? Estamos bem? Estamos bem. Lembrei-me de ti ontem. Foi? Durante um sonho. No banho? No banho? Lembrei-me porque, tanto eu como tu, ocasionalmente, como já sabem os ouvintes, aliás, os ouvintes já sabem muitas coisas sobre nós, não é? Nós somos um bocado repetitivos, somos como aqueles velhinhos com Alzheimer, dos nossos ocasionais problemas de sono. E estava a ouvir um podcast chamado Science Versus, que é sempre um programa que tenta utilizar a ciência para... às vezes alguns mitos urbanos, alguns clichês de conhecimento, e tinha a ver com a questão do sono e especificamente aquelas pessoas que dizem não, eu durmo um pouco e não preciso, aguento-me bem. E bem, primeiro eles diziam que a percentagem de pessoas que pode dormir menos de 7 horas é residual, é muito pouca, são pouquíssimas, e mas que são questões genéticas. As que podem, são questões genéticas, mas que não é para todos. Depois falavam dos efeitos na saúde, tu dormires pouco constantemente, que não é o caso, eu acho que até há noites que durmo bem, não é? Portanto, não é sempre. Mas questões desde sistema imunitário, coração, portanto, basicamente tu vais ter sido no rabo, não é? Sim, Por causa de não dormires bem. Sim. E um dos testes que eles fizeram, isso até foi as próprias pessoas do podcast que fizeram, porque normalmente eles entrevistam cientistas, mas fizeram uma cena que era dormir 6 horas, acho que era durante 1 ou 2 dias, já não me lembro, e beber 3 cervejas. E depois fazem uns testes de rapidez e reflexos no computador, tens que pressionar as teclas de acordo. E fizeram com essas horas de sono, poucas horas de sono, e com beber 3 cervejas de seguida. Mas cervejas que meio litro? Ou 3 cervejas médias? Acho que é 3 cervejas médias. Com 3 médias eu fico mais rápido até. Os reflexos ficam super aranha. Pronto, mas então foi isso que resultou, porque quando tinham dormido menos horas eram mais lentos do que quando tinham dormido 3 cervejas, sendo que 3 cervejas já acusa no balão. Mas não acusa 0,1 ou 0,2, não te acusa 0,5. Não, isso é a ti que és um mestre Kung Fu do álcool. Isso é igual para toda a gente. Tu podes aguentar. Se a minha, por exemplo, se estou a pensar, se a minha namorada, que é mais magrinha do que eu e mais coisa, beber 3 cervejas, se calhar, e logo a seguir se para no balão, acusa. Uma questão de peso. Mas há pessoas que com 1 no sangue estão bem, e há pessoas que com 0,3, 0,4 já estão meio tortas. Minha mãe bebe 2 cervejas e diz que não se consegue pôr em pé. E não tem 0,5 de certeza. Se tiver 0,2 é muito no sangue. E, portanto... Outra coisa que eles diziam é que a ideia de que o álcool ajuda a dormir é absolutamente mentira. Torna-te o sono muito mais intranquilo. Sim, mas ajuda-te... A apagar. A apagar, sim. Depois nunca entras em REM sleep também. Aliás, dizem que um dos grandes malefícios da cannabis é isso, é prejudicar o sono. O REM sleep. Se bem que agora há estudos que dizem que tu não precisas do REM sleep, de entrar em REM sleep para reabastecer. Estes estudos também dizem tudo. Mas tanto que é o pessoal que deixa de fumar cannabis começa a ter sonhos muito vívidos, porque teve durante muito tempo, não entrava em REM sleep, não tinha muitos sonhos. E de repente, eu quando fumava, por acaso não notava a diferença, sonhava bué. Também. Sonhava bué. Até sonhava mais, acho eu. Mas eu lembro-me dos meus sonhos quase todas as noites. Sonho sempre bué. E são fixos os teus sonhos? Ou... São giros. Não, nunca são pesadelos, é muito raro. É? Às vezes acontece, mas não é muito raro serem pesadelos. Mas gosto da sensação de acordar e... foi um sonho, giro, afinal não tenho cancro. É bom, é uma coisa que toda a gente ia passar. Por acaso é tipo um falso positivo, não é? Sim. Uma das coisas mais fixes que acho eu que toda a gente, que é universal, é aquela coisa de acordares e pensares...
especialmente quando estavas na escola, mas às vezes acontece, não é? Quando estavas na escola pensas, vou ter que me levantar, vestir-me para ir para a escola e depois, é sábado. Sim. Isso era das sensações mais fixes do mundo. Sim, de acordares e pensar, já estou atrasado, e depois, são só 3 da manhã ainda. Eu tinha um amigo que metia o despertador, tinha que acordar, imagina, às 8, e ele metia o despertador todos os dias para as 4 da manhã, só para acordar, olhar e pensar, ainda tenho mais 4 horas para dormir. Ele punha todos os dias. No outro dia conheci um americano, um gajo já de 60 anos, que é contabilista em Houston. E o gajo, portanto, ele tem o seu próprio negócio, portanto, controla o seu horário, e ele disse-me que vai trabalhar às 3h30 da manhã para evitar a hora de ponta, porque em Houston a hora de ponta são tipo 12 horas por dia, como é em São Paulo e em outras cidades, não é? E em Los Angeles, que há sempre trânsito, e que então trabalha fora do horário normal e vai trabalhar às 3h30 da manhã porque não apanha trânsito. Isso é um dos grandes questões de acabares com o trânsito nas cidades, que é teres horários flexíveis. Porque se as pessoas pudessem entrar entre as 7 e as 11 da manhã, tivesse essas 4 horas e depois sair a mesma coisa, o trânsito iria dividir-se, irias ter se calhar 1/4 ou 1/10 do trânsito que tens. Tinhas mais horas com mais trânsito, se calhar, mas tudo sempre muito menos congestionado. Do que teres aquela obrigatoriedade de entrar, toda a gente tem que entrar àquela hora e sair, que eu às vezes não percebo como é que há trânsito às 4 da tarde. Quem é que sai a essa hora? Sim, mas vou dizer uma coisa. Só dos bancos? Os professores? O trânsito em Lisboa é... Sim, não tem nada a ver com essas cidades. É tipo, é para meninos, comparado com essas cidades. Sim, o pessoal, tipo, Los Angeles, estás 2 horas para fazer 5 km, né? Para sair da cidade. E tens autoestradas tipo sempre com 8 faixas. Sim. Isso era uma das coisas que, se eu puder escolher, evitaria, ou seja, como qualidade de vida, porque eu acho que tu passares esse tempo todo no carro, claro que, por exemplo, os nossos ouvintes que passam esse tempo no carro, mas que vão ouvir o nosso podcast, é diferente. Nós mitigamos esse sofrimento, não é? Sim. Mas ninguém passa esse tempo em Portugal, não é? 2 horas? Para ir e para vir? Não. Ou seja, 4 horas por dia? Sim, não, muito raro. Sim. Só, se calhar antigamente, quando só havia a ponte 25 de Abril... Mas também havia muito menos carros. Mas eu lembro-me, às vezes é 1 hora de trânsito de 1 hora e tal. 2, se houver um acidente, se calhar já apanhas 2 horas. Porque isso já deve ter sido estudado de certeza, que é os efeitos na produtividade e na economia. Deve ter, não é? Sim. Não, acho que não há dinheiro que pague isso. Não há. Depende. Se a diferença for ganhares 5.000 para ganhares 500 euros, eu percebo que estejas 2 horas no trânsito todos os dias. Está bem. Mas agora, não é. De 1.500 para 1.000, eu preferia ganhar 1.000 e ir a pé para o trabalho. Sim. Porque é curioso, porque a maioria das pessoas não faz a equação de transformar dinheiro em tempo, ou ao contrário, não é? Sim. O que é que tu podias fazer com essas 4 horas? Provavelmente fazias 500 euros, se quisesses, não é? Especialmente se fosse as papilas. Sim, as papilas. Acho que 4 horinhas dá para fazer 500 paus. Não sei. Por mês, atenção. Portanto, só precisa fazer bicos a 10 euros. Será que os prostitutos masculinos... Se calhar há desigualdade salarial e os prostitutos masculinos recebem menos do que as mulheres. De certeza. Achas que recebem menos do que as mulheres? Sim. Do que as mulheres de luxo, sim. Ou seja, deves ter prostitutas de luxo a cobrar facilmente 500 euros uma noite, não é? E não deves ter prostitutos masculinos, gays, a cobrar isso. Os para pinar as velhas, as tias, se calhar tens, mas é 1 ou 2. É tipo o top. Porquê é que será que há mais estigma? Mais estigma não sei, mas haverá menos clientes mulheres de prostitutos do que... É sério que estás a... Para te perguntar aí, está bem. Então, porque a mulher mete no Facebook a dizer, olha, estou no mood, apetece-me pinar. E pronto, aparecem 10 gajos que querem pinar borla. Mas tu sabes que o recurso à prostituição não é exclusivamente a facilidade de pinar ou não. Muitos homens recorrem à prostituição sem terem necessidade de recorrer à prostituição. Sim, mas eu acho que os gigolos já vi reportagens sobre isso. São mulheres que estão em cargos de chefia, que têm uma vida muito atarefada e que não estão para a corte, querem ser só satisfeitas sexualmente e não querem estar ali a fazer sedução, jogos de som. São gajas que estão habituadas a mandar, faz isto, vai buscar um café, e ela quer um gajo que faz chupa aqui, mete-me aqui, vai. E se bem que depois normalmente gostam depois de ser mandadas na cama, né? Mas
Mas diria que é por isso, não é? As mulheres não têm... Pá, não têm dificuldade. Olha, até porque ser prostituto masculino não tem o estigma que tem ser prostituta, não é? Feminina. Um gajo que diga, bem, então o que é que tu fazes? Pá, eu olha, recebo guita para darem uns pinanços, umas gajas. E tu olha, props. Os gigalôs falam assim, né? Falam assim, tipo, pá, que coisa ali, vamos tias de Cascais, que o marido está na empresa. Eu vou lá, uma vez que eu vi um gajo... Estão eles no golfe e eu pimbas. Eu conheci um gajo que era assim e tal, que era PT, era personal trainer no ginásio. Pá, a velha deu-me 500 euros e eu fui lá, pinei a gaja e no fim ela deu-me uma chave de uma scooter, ganhei uma moto. Pumba. 500 euros e uma moto? Sim. Foda-se. Porque depois já era várias vezes, a gaja era tipo o toy boy dela. Então pronto, olha. E depois isso começou. Toy boy ou boy toy? Boy toy. É. Toy boy. Toy boy. Toy boy é o toy. Sim, que é pequenino. Exatamente. E depois acho que isso começou a rodar lá no meio das tias e o gajo começou a ter vários clientes. Já. E já tinha um stand de motas. Tinha um stand de motas, sim. E era tipo tudo na casa dos 50, sim, sim. Mas há muita mulher mais nova que também não precisaria. Pá, uma mulher de 50 que não esteja bem conservada dificilmente vai conseguir pinar um gajo de 20 e tal anos, não é? Na flor da idade. Sim. É difícil. Tal como um homem de 50 e tal anos só vai pinar se tiver guita. Muito provavelmente. Ou se for o José Raposo. Ou o Carlos Areias. Há um filme, aliás está na HBO para os nossos ouvintes que são assinantes, chamado Aquários, que é um filme de um realizador brasileiro. É de signos, não é? É de signos. É isso. Com a Sónia Braga, que aliás está incrível. É um filme passado em Recife. E ela, isto não é um spoiler, ela já é uma mulher de 70 e tal anos e que recorre a um prostituto. É uma cena impactante, especialmente porque tu não estás habituado a ver no cinema uma mulher de 70 anos a fazer uma cena de sexo. E achei aquilo bastante corajoso da parte dela. Ficaste com Tusa? Logo, sabes que eu sou... Gostas de geriátricas. Exatamente. Granny lover. Sim. Queres ir lá para o lar da Xana? Dar banhinho às velhotas. Dar banhinho às velhotas. Então, Dona Clotilde agora vai ter um banhinho das ponchas. Vamos lá ver as virilhas. Mas sim, é uma coisa que... lá está, conheci esse gajo por circunstância daquela cena. E eu nem sei se era verdade ou não. Se era só treta. Mas nunca... Estás a falar disso? Havia um reality show sobre gigolos. Na SIC Radical, mas era tudo fake. Era tudo fake aquilo. Era. Mas eu já, uma vez eu e uns amigos andávamos a ligar para meninas e para meninos. Tipo de telefonema anónimo, não, mas para tentar gozar, sim, basicamente. E houve uma vez que o... Isso já foi na adolescência, espero eu. Hã? Foi na adolescência. Sim, 18, 19, 20. Okay, sim. Mas ligaria hoje. Sim. Estava a pensar que mas que era em criança ou... Não, pensei que era nessa idade. Faria hoje outra vez, foi divertido. Ligou para um gajo, tinha o anúncio não sei se era jornal ou no site, e o gajo ligou muito assim, olha, desculpa, quanto é que cobras para levar no cu? E ele tipo... Mas era gay, ele, não, eu sou, mas é só ativo. Eu não levo. Ele, não leva? Que tipo de paneleira és tu? Que só dá, não leva no cu. E o gajo ficou bué, tipo, pronto. Ou seja, era um gajo que só fazia aquilo pela guita. Sim. Não é? O gajo nem devia ser... se calhar nem tinha atração por homens. Sim. Há várias histórias de... há vários documentários sobre a vida no porno e não sei o quê, de gajos que não se assumem como homossexuais, mas que fazem filmes sim. gay. E o contrário. Muitos que são gays e fazem filmes hetero. Okay. Tomam um comprimidinho e cá vai alho. E achas que precisarão todos de tomar um comprimidinho? Se não tens atração por mulheres, pela pessoa com quem estás a fazer... Sim, mas também haverá um espectro, ou seja, imagino que haja alguns gays, porque há várias histórias de gays que já tiveram sexo com mulheres. Sim. Não é? Pois, aquilo mexe lá em baixo e aquilo acorda, né? Um bocado disso. Sim, tendo em conta que és um gajo, sim. Pois, não sei, mas com aquela pressão toda... Guilherme, como é que tu defines a tua sexualidade? Mexe lá em baixo que aquilo acorda? Sim, mexe lá em baixo que aquilo acorda, é muito, eu não discrimino. Olha, isso leva-nos a uma questão que eu tinha pensado, que eu acho que já abordámos aqui ligeiramente, mas no outro dia estavam umas meninas ao meu lado e eu estava a reparar do quanto de construção física elas tinham naquilo que acham que elas é atraente e que presumo que para certos homens sejam atraentes. E tudo era... eu lembro-me, a ver se me consigo explicar melhor. Eu lembro de uma amiga norte-americana que viveu em França que escrevia sobre moda. Não só sobre moda, mas escrevia sobre moda. E no Brasil, uma vez para um livro que eu fiz, eu pedi-lhe para ela escrever um texto sobre um tema relacionado com a experiência dela no Brasil. Ela escreveu sobre beleza. E ela definiu que a experiência que ela tinha em França era que as mulheres
se produziam de maneira a ficarem bonitas sem se perceber que elas tinham produzido. Ou seja, era algo que não podia ser ostensivo. Sim. E que no Brasil era o contrário. Ou seja, era... Pá, todo mundo vê chegando, né? E isso revela-se, por exemplo, no tamanho do peito, não é? Que em vez de tu podes operar o peito, mas que fique discreto, que não seja uma bola, não é? Como há aquelas, a mama bola. A perna de centauro, não é? A perna de centauro. E perna do Roberto Carlos, não é? Aquele jogador. E as miúdas estavam ao meu lado. Eu reparei, era a parte da construção de um fake, para mim, atenção, porque isto da atração física e da beleza é cada um como do Costa, claro, né? E era pestanas postiças, unhas postiças e uma maquilhagem que era óbvio que estavam maquilhadas. Sim. Ou seja, era impossível olhar para a cara delas e não ver tipo uma máscara de tudo, de base e das cenas que elas punham. Sim. E é curioso porque isso para mim é um turn-off. Sim. Ou seja, essa construção toda, esse exagero, quase que parece às vezes um travesti. Não estou a falar de um transexual, atenção. Um drag. Está a falar de um drag. De um drag, exatamente. Sim. Quase parece um drag. E é muito curioso porque isso também é mais ou menos recente. O exagero das pestanas, por exemplo, eu quando tinha 20 anos nenhuma mulher usava pestanas postiças. Não me Sim, lembro. mas tinhas os tempos vicentinos, vicentinos não, os... não sei qual é o nome. Pá, mas aquele talco que usavam, sim, tá o bem, lábio, claro, as sim. perucas. Sim, aquelas perucas, sim. Do tempo... Como é que é esse tempo de Inglaterra? Manuel... Vitoriano? Vitoriano? Não, Vitoriano é Não. depois. Isso é século XVIII, é 1700 e tal. É da altura do Marquês de Pombal. Vitoriano é século XIX. Sim. E sempre tiveste isso. Agora acho que agora tens se calhar um extremo. Eu também, para mim, é um turn-off. As unhas depende. Pá, unhas pintadas, um bocadinho. Não, sim. Agora, aquela unha de gel com brilhantes, sim. Mas aquela que te pode chinar. Sim, mas nem é por ser artifício. Ou seja, nem é por ser tipo... Pá, uma coisa fake. É porque eu acho que fica bimbo. Sim. E associo isso a bimbalhice, não é? Mas claro, eu estou a dizer isto, eu não estou a fazer nenhum juízo de valor às pessoas. Tu estás, mas nós somos diferentes, não é? Eu serei santificado depois de morrer. Eu admito e tu arderás, exatamente. Sim, eu admito e tu não. Porque eu acho que cada vez mais a atração é uma coisa tão subjetiva e aquilo que tu achas atraente. Mas eu estou a falar sempre do meu ponto de vista. Eu só posso dar opiniões que são minhas. Para mim é bimbo. Pronto. Mas eu, por acaso, é engraçado que eu há pouco tempo estava a debruçar-me sobre esse tema e a querer fazer que é a maquilhagem é profundamente machista, antifeminista, digamos assim. O processo de eu tenho que esconder a minha verdadeira identidade e tornar-me mais bonita para os outros, porque é para mim, não, é para os outros, porque para ti tu tornas-te mais bonita para ti porque sabes que isso para os outros vai estar mais bonito. E porque uma coisa é o teu corpo, tu alterá-lo e olhaste ao espelho e vais ao ginásio e estás mais saudável, sim. Agora aquilo tu não estás a alterar nada, tu estás a camuflar as tuas imperfeições. E que toda a gente tem. Depende. A maquilhagem não serve apenas para camuflar imperfeições, que certo, por exemplo, se tens olheiras, tens borbulhas, sim, mas para salientar certos traços. Pronto. Ou seja, quando tu fazes um risco nos olhos ou quando pintas os lábios, é porque objetivamente o vermelho dos lábios ou a cor nos lábios é mais atraente para os outros homens. Portanto, nem sempre estás a ocultar. É só essa distinção. Sim, ocultar. Estás-te a fazer passar por algo que não és. Pá, e é muito estranho isso para mim. Mas não estamos todos sempre, de certa maneira. Estamos todos sempre, mas as mulheres muito mais. Não é? Os homens não usam enchimento. Imagina o que era haver os mesmos artifícios que há para as mulheres do que há para os homens. E alguns, se calhar, utilizam, mas tu teres um casaco que tem músculos, não é? Tu teres meias nas calças, meteres alguns homens provavelmente bem, encher os tomates, teres umas calças que te empinam o rabo, teres saltos altos que te põem as pernas mais torneadas e o rabo, não é? Usares maquilhagem para acentuar, usares peruca, sempre. Pá, não há comparação, não é? Não há comparação. E isto não é culpa das mulheres, acho que isto é culpa da sociedade que valorizou muito mais a estética, a beleza da mulher do que o intelecto. E os homens estavam-se a cagar para isso. Eu acho que a maioria das mulheres, quando executa todas essas pequenas coisas de maquilhar, de saltos, não está a pensar, não é uma coisa consciente, não está a pensar, eu estou a ser explorada, eu não devia fazer isto. Não, mas tu pensares. Até fazem, ou seja, as mulheres, repara,
Eu lembro-me quando Às vezes é como escovar os dentes. Não, mas reparem, não é isso, já gostam do ritual. A maioria das mulheres gosta desse ritual, é algo que é importante para elas. Cuidar-se, não vê isso como uma opressão. Sim. Pois, mas eu acho que é um grande entrave à verdadeira igualdade. Mas, por exemplo, imagina... Porque, diz. Pá, é alguém que se levanta e que vai para o espelho e diz, eu agora vou-me mascarar. Todos os dias. Sim, mas vou mascarar para ser mais bonita para os outros. Mas percebes o lado ritualista do prazer? Ou seja, que a maioria das mulheres, não sei, mas imagina as tuas namoradas ou a tua namorada. Tu em algum momento sabes que elas têm gosto em fazer aquilo. Não estou a dizer que são todas. Se calhar umas acham, foda-se, tenho que me pintar, lá vou eu. Não, mas é algo que é importante, estou a cuidar de mim. Sim, no fim gostam cremes de se ver. E não sei certo, quê. Mas isso não está em casa. Mas eu acho que é um dos... É o de ter-se convencido as mulheres que aquilo é giro de usar. Mas não terão sido as próprias mulheres, porque assim, pá, se eu pensar, eu posso estar errado, não, se calhar sim, porque quem manda nas revistas das mulheres, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, são mulheres. Portanto, são as mulheres que se convencem a ela mesma. Sim. A não ser que lá atrás houve um gajo, um espertalhão que disse: olha, eu agora vou-vos obrigar. E meteu esse bug na cabeça das mulheres e depois deixou as mulheres perpetuarem isso. Porque não, eu acho a invenção da mini saias foi uma mulher que inventou. O salto acho que foi homens, por acaso, acho que foi um homem. Mas... Pá, isso era porque ele queria usar também. Sim, é ir à raiz, que é de tem que tapar aqui para ser mais bonita. E a questão é, tu dizes, mas porque agora é difícil, porque se tu não usares, podes parecer menos bonita ao pai das outras todas que estão maquilhadas e produzidas. Mas se ninguém usasse, era igual a toda a gente usar. Sim, ou seja, se não tivesse esse padrão, se não soubesses, não é? Tipo... E pá, acho muito complicado perceber o fenómeno. Não é perceber o fenómeno, percebes perfeitamente, mas se formos analisar, é muito fútil, percebes? É mesmo muito fútil. Olha, eu aqui a pintar-me para parecer mais bonito e perderes horas nisso. Está bem, mas eu percebo. Eu não estou a dizer que é as mulheres que são fúteis para fazer isso. Estou a dizer o ritual que se instituiu e que as mulheres que são bombardeadas com publicidade e com marketing em todo o lado, fica mais bonita, tem menos estrias, tem menos celulite, olha a cintura, olha a maquilhagem, olha as coisas, olha o cabelo. Todos os dias as mulheres são bombardeadas com isso. Os homens começam a ser também, não é? Começas a ver figuras de six-pack em todo o lado. Não haverá uma motivação também económica? Mas nós é um bocado tipo, cerveja sabe bem que se for dar barriga. Uma motivação económica, ou seja, que esse tipo de perseguição e opressão... Claro. Se as mulheres deixassem de se maquilhar e de se arranjar, provavelmente a economia mundial vinha abaixo. De certeza. O dinheiro que movimenta isso, não é? Da beleza feminina, a economia provavelmente vinha abaixo e precisava de se reajustar de outra forma, porque nem tenho noção, mas a família L'Oréal, a dona da L'Oréal é a mulher mais rica do mundo, não é? Que herdou, atenção, não foi ela que construiu nada. Mas a família L'Oréal não sei se é a mais rica do mundo, mas está no top. Por exemplo, eu não tratava uma coisa que é quando mercados como o mercado africano ou o mercado indiano, porque a maquilhagem sempre foi muito orientada para a mulher branca, para a maioria. Mas a Turquia, acho que é os mercados que consomem mais maquilhagem. Claro, mas estou a dizer, quando eles perceberam... Mas também quando tu te tapas toda, tens que investir bem na cara, não é? Bué. É o que dá. Sim, aliás, olha, é curioso, porque no dia em que eu vi essas miúdas ao meu lado, que eram ocidentais... entraram num café um grupo de 4, 5 raparigas 20 e tais, quase 30 anos, muçulmanas, porque tinham um hijab, e também super maquilhadas, muito bem maquilhadas, por sinal. Sim, ou seja, estavam-se maquilhadas, muito bem maquilhadas. Sim. No entanto, estavam bem maquilhadas, mas comportaram-se como umas atrasadas mentais, porque, atenção, a esquerda radical, isto não é porque elas são islâmicas, atenção. Não sei se não é. Eu estava parvo, passaram... Não estou a exagerar, 20 minutos a meia hora a tirar fotografias ao sítio, mas tipo a fazer panorâmicas, a filmar, percebes? E depois claramente deviam estar a postar e tiveram meia hora sem falar umas com as outras, só a fazer, só ligadas ao telemóvel. E aquilo causou-me ali alguma, no início, angústia, que é uma estupidez, porque não tenho que me preocupar com os outros, nem ter poder sobre os outros, mas fez-me pensar, o que é que leva um grupo de amigas que está a viajar a estar meia hora... Estão a viajar há muito tempo, já não sei. Pois não sei, se calhar estou a ser idiota, porque, por exemplo, eu, quando vou jantar com os meus amigos, com pessoas próximas, eu raramente toco no telemóvel. Quando estou a socializar, raramente toco no telemóvel. Numa viagem imagina... mas 20 minutos, tu entras no... Imagina, já fiz uma viagem de 2 meses ao Interrail do mês com amigos e eu já estava na boa 1 hora
se tivéssemos 1 hora sem falar era fixe para toda a gente, estás a ver? E já estávamos tipo... Sim, mas seja, até recarregar... mas estarias a fazer fotografias de café, do papel de parede de um café? Não, isso não, mas a cena do estar ali, epá, depende do contexto. Pronto. Olha, mas isso... Agora, claro que eu já vi casais namorar, isso choca-me mais, casal namorado a jantar, epá, e que estão 1 hora no restaurante sem dizer uma palavra e estão a olhar para o telemóvel. E, claro, podem estar chateados. Mas, pá, jantavam em casa. Não iam perturbar o teu jantar, sim. não é? Não, e chatearam-se à chegada e podiam estar chateados, sim. Mas não me parecia o caso. É aquele casal que já falou tudo, né? Já não tem nada para falar, já não gostam assim muito um do outro. O Judd Apatow, que é o gajo que realizou aqueles filmes todos, o Superbad, o Virgem aos 40. Ele no outro dia ouviu um gajo dizer uma coisa muito engraçada, que era... Imagina que, isto aqui há uns anos, ele cresceu nos anos 70, 80. Imagina que eu ia jantar, não é? Pedia um espaguete Alfredo, tirava uma foto, mandava revelar, sim. Punha num envelope e mandava para um amigo meu. Sim. E dizia, olha, isto foi o que eu jantei há 3 dias, porque a carta, entretanto, não é? Se fosse para outro estado, demorava. Sim. E se tu puseres as coisas a esse aspecto... Era aquela piada que eu tinha no espetáculo, que é... Se o pessoal antes tirava polaroids à pizza e enviava por correio. Né? Pois, as dick pics. O cabrão está a me imitar. O cabrão está a imitar. O gajo viu o teu espetáculo de certeza. E já ouvi dizer que eu acho que o Norm Macdonald também tem uma premissa muito parecida. Acho que é esse gajo, não sei dizer. E eu quando eu estava a olhar, porque depois as tais miúdas de maquilhagem também estavam a fazer a mesma coisa, tipo, chegou um prato de salada de frutas e elas tiraram uma fotografia, ou seja, não só ela tirou ao seu prato, como tirou ao prato da amiga dela, que era uma tigela com fruta lá dentro, percebes? Porque quando é assim um prato... A fruta tem muita cor, fica bem com filtro, com Nashville. Fica bem com Nashville. E a minha questão era, até que ponto... isto se tornou um ritual tão intrínseco como tu tirares o guardanapo de pano, sacudi-lo e metê-lo em cima do colo. Ou seja, sim, acho que sim, tornou-se... Sim. Pá, mas até que ponto é que isso estraga a tua experiência de estares ali? Ou não? Eu estou a questionar. Não, acho que não. Acho que não, não é? Porque repara, tu estás constantemente... a responder a uma pulsão, que é eu tenho que tirar uma fotografia e tenho que postar, porque não é só tirar a fotografia, eu tenho que tirar e tenho que mostrar que estou aqui. Pronto, eu acho que esse é o grande problema, é tu publicares, não é? Quando estás a publicar, tu estás a responder a uma pulsão que é, eu estou a publicar para mostrar, para ter um feedback. Sim. E portanto estás... aquilo que já nós falamos várias vezes, que estás à procura da aprovação e estás a ceder a uma pulsão que é uma adição também. Sim, mas o que eu acho, se calhar isso antes acontecia, só que acontecia de outra forma e menos imediata, que era, tu ias ao restaurante, comias, e no dia a seguir, ou quando estivesse com os teus amigos, bem, fui a um restaurante, bem, boeda bom, comi aqui, não sei o quê, bem, boeda cara, aquilo, mas tu fazias bom isso aspecto, e não sei num restaurante... ocasionalmente quando dizes ao restaurante bué da caro. As pessoas fazem isso. Sim, todo o sítio. É tirar a foto ao Santos de Panado em Aveiras. Pronto. Claro. Aí quer dizer, eu mais depressa faço isso, tem piada do que outra coisa. Mas eu se for uma coisa tipo, olha, tirei a foto, vou pus, está feito. Pá, não me choca. Eu não sou gajo de pôr fotos de comida. Mas acho que aquele pessoal que vai... Sim, mas estou a dizer que normalmente isto é um comportamento. Isto é um comportamento, mas estás a falar de... Eu acho que isso é residual. Muitas pessoas que fazem isto fazem-no repetitivamente. Sempre, sim. O café vai em todas as refeições. Sim. Vão ao café, tiram ao café. Uma coisa, mas olha, eu acho que é para as mães verem que se estão a alimentar bem. Eu acho que é para isso. Mas é curioso. Comeste bem, filho. Então foste ao meu Instagram ver. Olha, deste-me uma deixa. Mas davas a do Judd Apatow dessa cena, do tirares a foto e enviares para o envelope. Pior é... Depois levas os teus envelopes que recebeste e estás ao jantar a abrir envelopes e a ver as fotos dos outros, né? Ali no restaurante. Ou sacares de um livro. Imagina o pessoal que está ao telefone num restaurante e não fala. Imagina que era um casal, leva cada um o seu livro e enquanto está a jantar está a ler um livro e ninguém fala uns com os outros. Era a mesma coisa e ninguém fazia isso. Eu já vi uma família assim, enquanto estava à espera do jantar. Sim. São famílias de otários, não é? Não achei nada. Era uma família que estava em viagem, eram estrangeiros, eram 2 filhos, adolescentes e o pai e mãe. E estavam à espera de jantar e estavam todos a ler. Lá está. Contexto de viagem, diferente. Sim, contexto de viagem, sim. Diferente. Estavam todos a ler. Já ninguém quer falar uns com os outros. Sim. Já não se passou nada. O que é que fizeste hoje? Não viste? Estavas a falar disso da família. Porque no outro dia nós já tínhamos comentado isto, eu tinha contado a história da mãe e da filha que assim que chegaram ao café começaram logo a fazer fotografias. Eu estou a ficar um bocado monotemático, mas a velhice dá-nos para isto, não é? Assim já vamos ao André Ventura já assim. E houve um ouvinte nosso, o Filipe, que nos escreveu a dizer, olha,
talvez esse não seja o caso dessas duas mulheres, mas eu que nem era uma pessoa que utilizava muito o Instagram, agora tenho um grupo da família, tu podes escolher, eu não sabia isso, não é? Sim. E nós publicamos coisas uns para os outros. E então estamos a mostrar uns aos outros o que é que fazemos. Isso já faz mais sentido. No caso da minha família, que é completamente fragmentada e as pessoas dão-se relativamente mal, isso só seria motivo para as pessoas discutirem. Portanto, não funcionava. Mas eu sei de pessoas que realmente têm até grupos de WhatsApp de família que vão partilhando coisas, não é? Eu dependo de como tu usas. Eu não Isso uso, já faz mais sentido. Não é? Para mim é sempre difícil porque eu não uso muitas redes sociais de forma pessoal. Não é? Todas as minhas redes sociais têm mais pessoas a ver do que aquelas que me são próximas, não é? Porque estão todas abertas e são as redes, não as pessoas, e fazem parte todas do meu trabalho. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que não tem redes sociais. Nenhumas. E o que é certo é que há muitas coisas que vão acontecendo na nossa vida. Somos um grupo de amigos e há um que não tem. E os outros sabem tudo o que vai acontecendo. Estiveste ali. E ele não sabe. Ou seja, a escolha dele, que eu percebo, e acho que ele até provavelmente é mais saudável e feliz, e se bem que nenhum dos meus amigos usa as redes sociais de forma muito, muito ativa. Só uma amiga minha que usa bastante. De resto, pouco. Mas o que é certo é que ele acaba por não saber coisas que se passam. Claro. Porque já ninguém liga ao telefone no fim do dia ou semana e está ali uma hora a contar a semana e acaba por ser, tu partes do princípio, é como os convites para festas de anos. Pá, o pessoal que faz o convite só para a festa de anos no evento Facebook, pá, primeiro não é muito meu amigo. Os meus amigos convidam-me, eu como convido as pessoas, não ponho um evento no Facebook à espera que no meio de não sei quantas notificações as pessoas vão ver. E há quem usa as redes sociais assim, que é, acaba o resto do contacto porque isto chega, então eu convidei-te, não apareceste. Epá. Claro. Mas provavelmente até para casamentos, já há convites de casamento por Facebook. Eu acho que as redes sociais permitem, especialmente quando tens amigos no estrangeiro, não claro, é? Sim. Permitem-te acompanhar e ter esse relacionamento. Porque ao fim e ao cabo, o aparecimento do telefone representa exatamente a mesma coisa. Imagina, nós éramos amigos e eu vivia em Lisboa e tu vivias no Porto. Sim. Escrevíamos cartas. Escrevíamos uma carta 2, 3 vezes por mês, não é? E as pessoas escreviam realmente cartas, às vezes todas as semanas. Eu cheguei a escrever cartas para namoradas com 16 anos. A partir do momento em que se criou o telefone, tu já não precisavas estar uma hora a escrever uma carta e o que escreverias numa carta... Falavas em 15 minutos com o teu amigo, falavas uma vez por semana. Então, como é que estão aí as coisas no Porto? O pessoal não andava propriamente a dizer bem, isto agora é do telefone, vai dar cabo da sociedade, as pessoas vão sempre ao telefone, já ninguém usa as cartas. Claro. Mas o impacto, sabes perfeitamente, o impacto das redes sociais até ao nível neurológico totalmente diferente do telefone. Pá, então não é? Estás a brincar? As pessoas que passavam tipo 2, 3 horas por dia ao telefone. Está bem, passavam. Muita gente a falar. Mas repara, mas as redes sociais, por exemplo, ninguém influenciou umas eleições através do telefone. Mas influenciavam a ir às feiras, isso para mim é igual. Influenciavam a ir às feiras e mentir na cara das pessoas e dar-lhes bonezinhos para eles votarem. É a mesma coisa, só que é outra escala. Outra escala, exatamente. Sim. Mas estou a dizer, esse é um teu impacto amigo, maior global. Sim, esse teu amigo, ao fim e ao cabo, não deixa de ser mais teu amigo, perde algumas coisas, mas, não, claro que não. Mas terá recompensas de outras coisas, se calhar, de não utilizar redes sociais. Claro, sem dúvida, sim. Não, mas isso, claro. Eu percebo que ele não... Lá está, é aquilo que eu sempre disse. Se eu não trabalhasse nisto, eu não sei se teria redes sociais. Usaria muito pouco. Sim. Eu acho que se não precisasse também das redes sociais, para promover as questões dos livros e não sei o quê, também não sei. Até porque eu tinha para consumir, provavelmente, para consumir notícias, para consumir conteúdo que eu gosto, comédia, seja do que for, provavelmente tinha conta, ia lá ver de vez em quando, mas eu publicar coisas... Sim. Mas sabe, eu cheguei a estar 2 anos sem redes sociais quando mudei para o Brasil. Pá, não tinha nada para promover, não sei o quê. Acho que foi quase 2 anos, 1 ano e tal, pelo menos, sem redes sociais. E acontecia muitas vezes, ia a festas, ia a aniversários, e as pessoas começavam a falar de coisas e eu não sabia o que é que elas estavam a falar. Porque já se tornou normal, e eu próprio faço isso, viste no Facebook não sei o quê, ou viste, não é? Sim, é tal, aquela história da polémica do Valete, não é? Esse meu amigo que não tem redes sociais não fazia a ideia que tinha acontecido. E parecia uma polémica nacional, a nível nacional, não? Mas... Olha, sabes o que é um catch-22? Catch-22? Sim. Não. É uma expressão que ao fim e ao cabo é uma pescadinha de rabo na boca. Okay. A expressão, já vais perceber onde é que eu vou chegar. A expressão foi celebrizada num livro, que foi um best-seller, um livro norte-americano, que era um livro sobre os pilotos da Segunda Guerra Mundial. E basicamente o catch-22 era o seguinte... Para tu seres... poderes deixar de ser piloto de avião,
tinhas que alegar insanidade. Podias dizer, olha, eu sofro de insanidade, no entanto, o facto de tu... e só podias ser dispensado se fosses tu a fazer esse pedido. Ok. No entanto, o facto de tu ires pedir a dizeres que tinhas insanidade era a prova que tu não eras insano. Portanto, é um catch-22. É um paradoxo. Que tu nunca podes... Não é bem um paradoxo. Paradoxo é outra coisa. Que se refuta ela mesma, que entra em conflito com ela mesma, não é? Sim. Mas não sei se é exatamente a mesma coisa. É mais uma pescadinha de rabo na boca. Sim. Que é uma situação... Um ciclo vicioso. Sim, uma situação sem solução. Um círculo. Muita gente diz ciclo. Eu também dizia ciclo vicioso. É círculo vicioso. É círculo vicioso. Mas eu dizia ciclo há pouco tempo. Aliás, o livro é um livro cómico. Há uma série da HBO, mas é fraquinha. E era o tipo que dizia, ele fazia as missões e dizia, estas missões são completamente loucas, tipo, eu não quero fazer isto. No entanto, sempre que ele ia lá, ele dizia, olha, se tu fosses maluco, não vinhas dizer que eras maluco. Sim, né? E eu acho que tu há bocado fizeste a piada que vamos voltar a falar do Ventura e do Joacim. Acho que temos que estar depois um mês ou dois sem falar. Sim, mas eu acho que neste momento, é só, e vamos falar rapidamente, que eu acho que eu quero falar mais disto de ser um catch-22, de ser uma pescadinha de rabo na boca, que é, ok, não devíamos falar, mas no entanto, todos nós, cronistas, redes sociais, nós aqui, sentimos uma espécie de um puxão gravitacional para falar. E era isso que eu queria analisar mais do que tudo, mais do que o que aconteceu esta semana com eles. Né? Porque nós falámos aqui muito, antes até deles aparecerem, da questão da extrema-direita, e que tu achavas que nunca iria... Numa extrema-direita mais radical... Continuo a achar que ele não é extrema-direita sequer. Claro. É São Palermo. Mas, no entanto, ou seja... este país é igual a todos os outros. Ou seja, as tendências hoje em dia, tendo em conta as questões globais, pode ser de uma forma mais intensa ou menor. Pode ter maior ou menor expressividade. No entanto, também o discurso mediático e a atenção mediática está vulnerável a este tipo de presenças mais radicais no discurso, que até podem não ser depois na prática. E a verdade é que todos nós nos sentimos compelidos para ela. E a verdade é que eles conseguem sequestrar a atenção mediática. Sim. E visto quantos views é que teve o discurso dele no YouTube. Sim, no YouTube e no Facebook ainda teve mais. Tens que também separar, não é? Tu foste ver o discurso. Não foi. Mas muita gente viu o discurso para... Ih, ganda otário. Portanto, o ter mas views aí é tipo o vídeo de Maria Leal que tem 200 mil pessoas. Acho que foram 700 mil, não? No YouTube foram 200... Quantos votos é que ele teve? 60 e tal mil. Pronto. Está bem, mas calma. Está bem, mas tu viste que fizeram uma sondagem há 2 semanas passadas das eleições e tanto o LIVRE como o Chega subiriam se houvesse eleições outra vez. Sim, porque estava top of mind quase. Quem é que votava? Não quero os mesmos sempre, é o LIVRE ou Chega. Eu não quero ser alarmista de todo. Acho que sim, que há um lado voyeurista. Sim. Mas a verdade é que o Vox começou com poucos deputados agora com 50, né? E teve 3 milhões e meio de votos. Sim. 3 milhões e meio. Uma população de quase 50 milhões. E eles são extrema-direita? São extrema-direita. Mesmo extrema? Eles proíbem jornalistas de entrar nos comícios deles. Ok. Mas o que é que eu ia dizer? Sim, sequestraram, mas eu acho que aqui os grandes culpados são os mídias. Não nos iludamos. Para que é que os jornais laçam tantas notícias de André Ventura e de Joacim? Porquê? Porque têm cliques. Os jornalistas estão... Os jornais, não os jornalistas, mas se calhar mais os editores, estão neste momento a dizer a gente tem que dar ao público aquilo que ele quer. Temos de ter cliques, temos de sobreviver. E estão a criar uma atenção exacerbada nesses dois, porque o André Ventura e a Joacim têm mais cliques do que o António Costa, que é o primeiro-ministro. E estão-se a cagar para o que é que estão a dar ao público. E estão a fazer o que não é jornalismo, que é dar ao público aquilo que ele quer ver, e isso não é ser jornalista, e estão a criar, porque sabem, viram o fenómeno Trump, o fenómeno Bolsonaro, e o Trump, as pessoas foi um bocadinho a mesma coisa, isto dá cliques, pumba, criaram aquele monstro para sobreviver, e até tens aqueles diálogos de escutas de um gajo, de um grupo grande de jornalista, de mídia, a falar disso, que o gajo estava a dar, que não podiam deixar de falar nele, porque dava muito dinheiro, e nem que sabiam que estavam a alimentar o monstro, e aqui é igual. Aquilo não tem assim tantas... Aliás, tanto que não tem expressão, que tiveram em conjunto
menos votos do que aqueles que eu tenho likes. Está bem. Estás a perceber? Guilherme, eu percebo o que estás a dizer. E não acho e acho que tens razão que essa é uma das razões. Não há dúvida que esse é um dos como motivos. São polos, mas são fenómenos, pessoas... mas também não. Ou seja, é o catch 22 porque sim, tu deves ignorar, mas também não podes ignorar, de certa maneira. Podes. Podes, mas. O que o André Ventura disse foi alguma coisa de novo? Não, então não é notícia. Está bem, mas é notícia porque não é? Não, é notícia porque é a primeira vez Pronto, que um partido alegadamente de direita vai discursar no Parlamento. Portanto, é a questão de o homem que mordeu o cão é notícia. Sim. Para qualquer jornalista, independentemente do clique. O da Joacine a gaguejar é notícia. Não, ela já gaguejou tantas vezes, não é notícia. Não é? Não houve nada ali. Notícia tem que ser algo novo. O notícia, não é notícia. Não. Vamos ver como é que corre aqui para a frente. Notícia é 2 partidos que nunca estiveram no Parlamento e que conseguiram eleger 2 deputados, que ainda por cima são polémicos à sua maneira, discursam pela primeira vez. Sim. Isso é notícia. Pronto, é notícia. Se eu fosse editora, isso é notícia. Sim, independentemente dos cliques. Está claro, feito. Claro. Estou a dizer agora, cada intervenção mas tu não podes, está-lhes a dar notícia. Eu compreendo que tu culpabilizes uma série de editores que claramente têm interesses. Mas... Não, depois, ou seja, mas depois o crescimento no YouTube, o discurso no YouTube não foram os jornais que meteram o discurso no YouTube. No Facebook dele não foram os jornalistas que meteram o discurso dele. Já está feito. Mas agora já está em piloto automático. Agora está em piloto automático. Agora deixar ir. Agora é bola de neve. Agora os mídias já não têm que fazer grande coisa porque um gajo mete o vídeo no YouTube e tem mais views do que os jornais teriam. Agora está feito. Isso agora serve para alimentar os jornais, porque isso continua a manter a atenção do público e os jornais sabem que isto estando feito, publicam e vão ter views. Qualquer mesmo em jornais com menos expressão, qualquer notícia que seja André Ventura ou Joacine ou outros assuntos, claro, mas esses têm muito mais comentários e muito mais O que é curioso é que eu acho que cada vez mais eles são um negativo um do outro. São uma espécie de yin e yang um do outro. Sim, mas a extrema-esquerda e a direita... Claro. Não, mas a questão é que há aqui duas... mas é engraçado outra coisa. Eu acho que nem ele é tanto extrema-direita, nem ela é tanto... Quer dizer, se calhar ela é mais extrema-esquerda do que ele extrema-direita. Sim, mas a questão é, ambos... E esta aqui também é uma parte interessante do ponto de vista quase... sociológico ou antropológico de como é que se faz política hoje. Que é, ambos partem ou utilizam uma premissa do engano. Ele, porque como se viu na questão da tese dele, não sei se viste a tese dele, que o Diário de Notícias foi ver, mas procurem no Diário de Notícias, o Daniel Oliveira também escreveu uma crónica bastante interessante. E boa entrevista da Fernanda Câncio, também dar ao seu, não sei só dizer mal, fez uma entrevista em que lhe fez perguntas sobre isso, sobre a tese, e que conseguiu encostá-lo ali à parede. João, para quem não sabe, vou tentar fazer um resumo. Ele fez uma tese, julgo que em 2013, em que ele alertava para... doutoramento, não é? Doutoramento, sim. Aliás, dizem que ele é um excelente professor de Direito e um aluno de Direito. É um tipo... um tipo que academicamente é bastante acima da média. Portanto, a tese dele alertava para o perigo pós-11 de setembro, quando os Estados se tornaram mais policiais, e falava que o próprio Estado português e espanhol o tinham feito, e que, portanto, os direitos e da política do medo, em que os direitos das minorias, e não só das minorias, mas a privacidade tinha sido prejudicada por esta pulsão de criar um Estado policial, quando ele agora... Usar a pulseirinha. Usar a pulseirinha e quer mais polícia. Usar a pulseira. Sim. Isso era uma das questões. Havia várias incoerências em relação a isso. Ela expôs isso muito bem na entrevista, e a determinado momento ele utiliza este argumento que me faz lembrar mais uma vez os populistas e o Trump, que é uma coisa... e outra dele era... Ele próprio dizia na sua tese que Portugal era um dos países mais seguros do mundo, e agora diz que Portugal é o caos, não é? E que estamos todos aqui sob ameaça. CMTV. Agora é CMTV. Agora é CMTV, não é? E ele diz... E aqui... Por um lado é risível o que ele diz, por outro lado é grave. Cena da ciência. Que é, uma coisa é a ciência, outra coisa é a opinião. E porquê que é grave? Porque, e tu vês isso em fenómenos populistas como o do Trump, que é, as pessoas sabem que ele mente, mas estão-se a cagar. Ou seja, desde que ele diga aquilo que eu quero dizer, desde que ele seja a minha voz, se é mentira, se é verdade, se é fato, se é injustiça. Ser ateu. Isso não acredito que o gajo andou no seminário. Foi? Sim. Isso não acredito, por acaso. Acho que o gajo... se calhar não tem uma postura tão católica como ele diz, mas não acredito que ele seja ateu. Não ia à missa há 10 anos, que não ia à missa. Se calhar. Não ia à missa. E então uma pessoa que diz uma coisa é ciência, outra coisa é opinião, e sobre uma coisa é percepção... Sim, ele admite que a opinião dele vai contra a ciência, é giro, por um lado. Ao menos admite que é burro, não é? Sim, mas é engraçado que era do género assim, o gajo ia ao médico e o médico dizia, olha, o senhor tem aqui um cancro,
tem aqui um cancro no rabo, e ele diz, olha, mas olha que é a minha opinião que eu não tenho. Sim. Eu não vou admitir isso. Ou o próprio médico dizer, olha, aqui no raio-x você tem um tumor, mas a minha opinião é que você não tem. Portanto, continua a fumar. Portanto, não vamos operar, nem vamos fazer quimioterapia. Não vale a pena. É a minha opinião. Que é a minha opinião. Ele tem a certeza, sim, pode procurar uma Mas segunda opinião. Mas estás a perceber que há uma linha que se passa, que depois as pessoas podem comer ou não, podem engolir, mas há uma linha que se passa de descaramento, de cara podre, como dizem os... cara de pau. Cara podre também, não é? Que o Trump já passou há muito com eu mato uma pessoa na Quinta Avenida e não me acontece nada, não é? Que é um risco, porque se passa de um discurso em que se exigia um político ter um discurso sério, articulado, baseado em factos, e se aceita que mudou-se as regras agora são outras. Mudou-se, e para mim, lá está. A minha culpa é de quem tornou a política em entretenimento, e isso foram os meios de comunicação. E quando tu tornas a política em entretenimento, abres espaço para entertainers. Estás a pessoalizar demasiado. Acho que os meios de comunicação têm culpa, mas é um fenómeno muito mais complexo do que isso. A culpa é dos políticos, a culpa é dos eleitores. A culpa é toda a gente. E como a culpa é toda a gente, a culpa não é de ninguém. Não é? Já dizia o Zé Mário Branco. Portanto, agora eu acho que foram uns dos grandes, os que fizeram, os catalisadores. Tornou-se a política num entretenimento. E quando tu tornas a política em entretenimento, atrais palhaços e entertainers, e não políticos. E não quer dizer que seja político. Fomos governados por políticos muitos anos que também só faziam merda, né? E que deviam estar na prisão e muitos não estão. Portanto, não sei até que ponto, vamos ver, até que ponto piora. Até que ponto ter papagaios mas o que é engraçado é que... é pior do que ter corruptos. Se bem que sendo que corruptos, estás a cair no discurso dele, porque nem todas as pessoas que estiveram no governo eram corruptas. Nem todos os políticos são corruptos. Nem todos os políticos são corruptos. Acho que para chegar ao poder tens que ter mancha. De corrupção? De seres corrompido? Sim. Outra coisa é aqui, tráfico de influências ali. Acho que é impossível, como o sistema está montado, tal como é impossível numa CEO de uma multinacional, sem chegar ao topo com algumas manchas no currículo. Algumas, mas uma provavelmente coisa, mais graves, uma coisa é... como o Exaltino, que foi condenado e preso, e que a seguir é eleito. Mas uma coisa é corrupção de está aqui dinheiro para eu ser beneficiado. Não, eu até acho que é mais receber dinheiro para beneficiar. Acho que a grande maioria da corrupção política é essa. É receber dinheiro para favorecer este concurso. Está bem, mas estou-me a dizer assim, para chegares a Primeiro-Ministro e ao Presidente de um partido, é preciso não ter espinha dorsal, engolires os seus princípios, esfaquear pessoas nas costas, metaforicamente, favorecer algumas pessoas em favor de outras, sem dúvida. Pronto. Não acho que toda... Está bem. Agora, a corrupção não é dizer, é possível, ou seja, é possível teres uma coluna vertebral, é preciso plástico de borracha. Isso acho que sim. Agora, não acho que toda a gente que chega ao poder ou que quer ir para a vida pública esteja à espera de enriquecer à custa disso. Isso é outra coisa. Acho que há gente que quer realmente fazer alguma coisa pelo seu país. O que eu acho é que o poder corrompe. Claro. E depois tu chegas quanto lá... mais shop, claro. Para poderes dizer... Claro. Repara, tu tinhas um gajo, terceira força política, o CDS, que era contra os direitos dos homossexuais. E ele era homossexual. Não sabes isso. Mas... Quando tu tens isto mostra até que ponto o poder pode corromper. Claro. Que é ao ponto de tu negares a ti a tua identidade, claro. Portanto, quem acha que seja capaz de fazer isso, imagina fazer concordo contigo, mas eu acho que é importante agora, não estou a dizer que matizar. Todos os políticos são corruptos. Claro, mas é importante matizar, ou seja, fazer... Eu acho que toda a gente chega ao poder, fica corrupta. Porque acho que o poder corrompe. Sim. Mas são tipos distintos de corrupção. É isso que eu quero dizer. Não é corrupção, como diz o André Ventura, que é todos metem dinheiro ao bolso e não sei o quê. Porque assim, a corrupção, segundo a tua definição, que é uma definição mais lata de corromper os teus princípios, ele já o fez. O André Ventura é um corrupto. Claro que é. É um corrupto porque é um hipócrita, não é? E eu acho que é até corrupção que não é grave e que nós olhamos, pôs o primo. Ele se calhar conhece o primo, sabe que ele é bom trabalhador. Pois, pode acontecer isso. Pronto, exatamente. Pôs o primo. Eu, se tiver uma empresa, também vou contratar pessoas que eu conheço e que eu confio. Agora, ali é obviamente que é diferente. Mas por isso é que tem que haver leis, como há em certos países, que é, tu não podes, se estás num cargo público, não podes contratar pessoas... Tem que haver, se calhar, uma avaliação melhor do trabalho. Sim. E olha, este realmente eu pus aqui porque era meu sobrinho e eu achei que ele era bom, tinha um bom currículo. Fez merda, despedido. E isso é o que não acontece. Ficam lá para sempre. A editora onde eu publico livros, Penguin Random House, um grande grupo, contaram-me no outro dia, tiveram formação sobre exatamente as políticas de contratação, que dizem...
nós não vos proibimos de contratarem familiares ou amigos, porque é normal nos teus sítios. Já trabalhei com pessoas em que fui chamar pessoas que conhecias, porque eu não conheço toda a gente, todo não é? lado, sim. E sei que são competentes, não é? E não o fiz para beneficiar aquela pessoa. Sim. Também já me aconteceu pedir um amigo para me fazer um trabalho, o gajo não correspondeu, nunca mais lhe pedi nada. Sim. E eles dizem que então tu tens numa empresa, como deverias ter no governo, e na função pública, uma série de princípios que é, ok, tu podes em algum momento contratar um amigo ou uma pessoa de família, mas tens que passar por isto, ou seja, há uma série de exigências que fazem antes de contratares essas pessoas, para justificar, para que não seja só, olha, vou dar aqui um taxa a um amigo meu. Claro, sim. Mas só para terminar... Mas também acho que às vezes se exagera nessas coisas quando toda a gente faria igual se lá tivesse. Pronto. E é como mesmo a questão que é muito delicada, as cenas de favoreceres uma empresa num concurso público, porque é de um amigo teu. Isso acontece desde sempre e vai sempre acontecer. De um amigo ou de alguém que tem interesse. E eu se me disserem assim, olha, ele escolheu aquela empresa por interesse, mas não sai mais caro aos contribuintes e o trabalho vai ser bem feito. É um bocado, caguei um bocado, não é? Não é tipo, é um corrupto. É chato, toda a gente faria igual. Ou um amigo ligar-te a dizer, puto, vende as ações que isto vai dar merda. Não podes fazer isso. Sim. Mas quem é que não faria isso? Quem é que não faria isso? Se tivesse amigos lá e puto, vende as ações que isto vai dar merda. Tipo inside information. Toda a gente faria isso. Pronto, a questão é que nós temos que exigir aos outros uma maior... O Ventura não faria. Não. Temos que exigir aos outros uma maior retidão moral do que nós próprios temos. Claro. Mas se nós estivéssemos lá, fazíamos igual. Mas por isso é que... Agora, outra coisa é fazer isso tu Ricardo aqui Salgado, é muito não é? E importante. roubar e meter ao bolso. Temos que exigir aos outros retidão, mas é engraçado porque... Mas estão-nos a representar, portanto vão ter a nossa. Sim. Vão ser como nós. Sim. Mas o que eu não aceito, ou seja, aceito porque acho que é falso, que é a política a típica expressão de café, é tudo uma merda, são todos corruptos. Ou seja, esta ideia de que só eu que estou aqui no café a cagar postas de pescadas, a declarar o ordenado mínimo. Sim, a ordenado mínimo, uma série de merdas. É mas há muito essa coisa, não é? Ou seja, todos nós fazemos isso em algum momento. Isso é humano, ou seja, eu vou no trânsito e eu acho sempre que eu sou o melhor condutor e que respeito mais as regras do que os outros. E algum... Mas em algum momento não foste. Sim, mas há uma clara... Há pessoal que é claramente mais atrasado mental. Claro que sim, mas, ou seja, todas as horas que tu passaste num carro, tu imagina que passaste 10 mil horas dentro de um carro a conduzir. Dessas 10 mil horas, já fizeste infrações, já te comportaste de forma, se calhar, menos civilizada. Sim. Todos nós. E era a mesma coisa que dizer, não. Eu nessas 10 mil horas, cumpri tudo, foi o gajo impecável. Ninguém é assim. É só esse discurso. E no outro dia alguém dizia num dos comentários, dizia que eu era verdinho, eu era um menino, eu era ingênuo em relação a esta questão da corrupção. Qualquer dia estamos como no Brasil. As pessoas não têm ideia o que é corrupção no Brasil. Tu podes te queixar, ou seja, com o mal dos outros para o seu bem, não é? Como é que é? Pimenta no cu dos outros é refresco. E é verdade que em Portugal há corrupção, e é verdade que o combate à corrupção não é tão eficiente como deveria ser. Mas é que não se pode comparar. É a mesma coisa que dizer... A ainda não levou 2 tiros como a Marielle. Por exemplo, não é? Por exemplo. Mas dizerem isto, ou seja, dizer isto que alguém temos como no Brasil, esta leviandade, esta pessoa não conhece o Brasil e nunca viveu lá. Porque se conhece e viveu lá, não está bem, bateu com a cabeça. Basta a dimensão que é do país. Mas era isso que eu ia dizer, que era a mesma coisa que eu dizer, este tipo de afirmação, corrupção em Portugal está próximo de ser do Brasil, era a mesma coisa que eu dizer, o território de Portugal continental é idêntico ao território do Brasil. O grau de comparação é exatamente o mesmo. É que eu nem consigo, teríamos de estar aqui horas para explicar não só quão entranhada está a corrupção em todas as ações do dia, que em nós, em Portugal, não está, felizmente, e todos os malefícios que isso tem para a vida de todas as pessoas. Não são realidades comparáveis, de todo. Sim, claro, também acho que não. Só para terminar aqui o nosso Catch-22, pescadinha de rabo na boca, porque já falámos de Ventura, para acabarmos com a Joacine, que ela deu uma entrevista ao Expresso que eu li, e o que eu notei é, claramente... E eu estava a dizer aqui da farsa, falámos da farsa dele, da questão da tese, portanto, que ele é um burlão. Porque ela candidatou-se muito nas costas do trabalho que o Rui Tavares tinha feito, que eu acho que é um gajo, que eu leio as crónicas dele, é um académico, é um historiador, e que já nas outras eleições é um gajo que queria estar no meio da esquerda, portanto, uma esquerda que inclusive se dispunha
a entrar no governo, e foi ele que deu a ideia para a Geringonça, antes da Geringonça, e que ela claramente está a tornar um partido, agora, como dizem, agora é que tem poleiro, a se tornar um partido muito mais radical, identitário. Eu acho que é uma coisa que é, eu nunca vi ódio no livro de Rui Tavares. Sim. Podia não concordar com muita coisa, Claro. mas nunca vi ódio. E eu vejo ódio nos olhos da Marielle. Nos olhos? Da Marielle, não. Da Marielle, da Joacine. Vejo ódio Sim. no discurso dela e vejo ódio, e ela que fala muito de discurso de ódio, eu vejo muito ódio, até mais agora, depois de ser eleita. E eu não estou a dizer que ela seja uma pessoa mal intencionada ou que estivesse a fingir-se. O que eu sei é que eu nunca vi a sensatez no livro como um partido sensato, um partido à parte da política. Se é que pode ser. Sim, mas que trazia essa frescura. Sim, pelo eu menos nunca votei neles, mas Sim. parecia diferente. E eu agora vejo ódio. Sim. Vejo um bocado Mas de ódio ali. deixa-me só fazer Apesar de eu perceber que os ostracizados muitas vezes têm ódio. É isso que eu estou a dizer. Agora, eu não sei, ela não é tipo, eu não como essa premissa de tu és negro e ou és mulher ou és gay e és automaticamente ostracizado, tal como não como a premissa de que és homem branco heterossexual e és automaticamente... E és opressor. Sim, de privilégio, porque há muitos homens brancos heterossexuais que nascem na merda e que têm umas vidas muito piores do que mulheres negras que nascem de famílias mais facilitadas ou privilegiadas economicamente. Depende do contexto social, económico, geográfico. Agora, se agarrares 10 mulheres negras ao calhas e 10 homens brancos ao calhas, se calhar, obviamente. Sim. Mas isso é fazer uma política de grupo de extrema esquerda que eu acho que é perigosa. Claro, porque deixa de haver um indivíduo. Mas a burla, que eu estou a dizer, a burla ou um engano, tem a ver com isto, que é, eu compreendo. Ela nem é gaga. E agora começavas a dizer, ela nem é gaga. Assim, vamos pensar nisto. Vamos pensar que ela é uma mulher negra, desfavorecida, como terá tido muito mais problemas, portanto, ela terá sido muito mais discriminada por ser mulher negra do que eu e tu fomos ao longo da vida. Não sei. Imagino que sim. Ele veio porrada por ser branco. Está bem, mas não sei se ela levou porrada por ser negra. Mas por amor de Deus. Por amor de Deus, eu falei dele e fiquei... Não sei. Sim. A questão é que eu não sei. Está bem, mas vamos fazer um exercício de suposição. Se calhar o gajo branco gordinho da escola, que andou na minha escola, que levava porrada todos os intervalos e que era meio gay, se calhar sofreu mais. Não sei. Mas a questão é que eu não sei. Indulge-me. Pronto. Que é, vamos fazer um exercício de suposição. Tendo em conta as probabilidades, como tu disseste, 10 homens brancos e 10 mulheres brancas, que o facto de ser negra, gaga, ser mulher... Ela começou o jogo, quando escolhes o jogo, estás a ver? Eu escolhi o jogo do tutorial, que é homem branco heterossexual. Ela escolheu o Survival Mode, Hardcore. Não escolheu, mas a questão toda aqui escolheram para ela. Escolheram para ela. Pá, mas depois há pessoal que morre no primeiro nível no tutorial e há pessoal que faz o fim do jogo no Hard Mode. Mas vamos partir deste princípio, segundo as probabilidades. Sim, eu acredito que seja verdade. De que ela passou muito mais para chegar onde chegou e que, nunca ninguém... Tu és diferente que viveste no buraco, mas a maioria das pessoas brancas nunca ninguém disse seu branco da merda. A mim metia-me todos os dias. Está bem, mas tu não serves de exemplo, foda-se. Agora, eu não ficava com vergonha de ser branco. Sim. Não, mas imagina que tu sabes isso porque tens contacto com... Claro, sim. Tu sabes isso que é... E há uma coisa, racismo reativo até próximo. E seres recordado disso, entras num sítio e seres recordado que és negro, entras num sítio e começar a olhar para ti de lado porque acham que tu vais roubar. Isso acontece todos os dias. Imaginemos que ela passou por isso. E que, como tal, tu podes entender que haja ali uma raiva contida que ela tem direito, porque se tu passares pelo mesmo também terias uma raiva. A questão é, ela está ali a representar o eleitorado dela e não a história de vida dela. Sim. E como tal... E não as deficiências de fala dela. Como tal, teria que morder a língua. E se fosse preciso que os amigos, nos jantares, dizia tudo o que... E expressava toda a raiva que queria. Mas ela foi eleita para representar 60 e tal mil pessoas que não só votaram nela por outras razões, além dessas, das questões identitárias. Claro. E é engraçado, porque na entrevista, ela agora está muito reativa, não é? Por causa das questões... Na entrevista, a jornalista pergunta-lhe sobre a questão da polémica com o Daniel Oliveira, não é? Que ela chamou-lhe de extrema-direita e tal. Não, e ela diz... Não o que dizem os teus olhos. Não, e ela diz, não me irrite, não é? Fica... Tudo bem. Também o tom... que é veiculado na escrita, nós também não sabemos. Não sabemos. Ela pode dizer na brincadeira, não me irrite com isso. É verdade. Não me irrite. No entanto, só no final da entrevista, e se calhar ela também deveria fazer passar essa mensagem, dizer, olha, eu não quero responder isso, mas quero responder isso. No final da entrevista ela fala duas coisas que para mim são interessantes, que já vinham no programa, e que era o que ela devia estar a falar. Uma delas era a questão do salário mínimo, que continua a ser baixo, e nós já falámos disso aqui, se calhar não pode ser os 900, mas comparado... Não. E eu acho bem que ela diga aos 900, que eu acho que até é pouco. Agora eu quero é que ela diga
as medidas económicas que vão possibilitar o aumento do ordenado para 900 euros sem pôr o país numa crise. Claro. Porque eu acho que é possível fazer isso. Claro. Porque Tem que ser possível. Tu vês em relação a outras economias e comparas as economias em relação aos salários mínimos e vês que eles conseguiram fazer isso. Ela tem que dizer como. Claro. E outra questão, por exemplo, muito importante, que eu acho que é realmente importante, que é a questão da saúde mental. E ela diz que todas as pessoas deveriam ter a saúde, ou seja, cuidados de saúde mental gratuitos, ou seja, cada pessoa podia ter terapia. Isso é, hoje em dia, mais do que nunca, que as grandes doenças do século XX são doenças relacionadas com a saúde mental. Portanto, é uma coisa que para mim, ou seja, há uma série de pessoas que têm problemas e que teriam muito mais bem-estar na família, questões de casal, tudo isso, que se tivessem esse apoio. Portanto, isso para mim era muito mais valioso que ela falasse disso do que falasse de algumas questões identitárias, inclusive... Também as perguntas que lhe fazem, não é? Dos jornalistas. Lá também, está. Mas, lá Guilherme, durante toda a história, os políticos respondem àquilo que querem. Sim. Não é? Eu estou farto de ver debates em que perguntam, então o PIB. E o gajo vira-se e diz, por exemplo, a entrevista do Lula. Eu deixei de ler a entrevista do Lula. Eu queria ver, deixa-me ver o que é que ele diz, o Lula. O Lula é exatamente o caso que tu disseste há bocado da corrupção. Eu não tenho a mínima dúvida, apesar de ele já andar nos sindicatos, mas não tenho a mínima dúvida, quando o Lula se candidatou, não era a mesma pessoa quando cumpriu 2 mandatos no final. E que já tinha facilitado à Odebrecht e a mais não sei quantas empresas que se beneficiassem dos dinheiros públicos. Portanto, claramente o poder corrompe. Comecei a ler a entrevista do Lula. Disse, olha, deixa cá ver o que é que ele diz. Porque achava uma questão interessante, porque ele foi solto por uma questão... técnica. Não, é uma questão que é uma salvaguarda do indivíduo. Tal como cá, tu não podes estar preso. Não tem nada a ver com... supostamente... Houve 37 Hells Angels a ser soltos agora por excesso de prisão preventiva. Pronto. Não quer dizer que estejam inocentes. Claro. Ou seja, tal como... Não estou a dizer que a justiça pode sempre ser politizada. Já foi em Portugal. No Brasil é muito mais, não há a mínima dúvida. Por alguma razão, o Moro é ministro, não é? E era juiz. E não estou a dizer que não pudesse haver uma influência política na soltura dele. Na libertação dele. No entanto, o facto é que é uma questão legal e, para as pessoas que não sabem, não são entendidas em direito, mas esta questão existe, que é, no caso de haver um abuso do Estado e do Estado se tornar totalitário, tu não podes perseguir os cidadãos e dizer, olha, tu vais para a prisão e nem tenho que dizer porque nem te vou acusar, vou-te deixar aí a apodrecer. Portanto, é uma salvaguarda do indivíduo. E é o que tu dizes, um indivíduo culpado, se o Estado não se apressar a fazer a acusação, tem que vir para a rua. Porque não provaste que ele era culpado. Não é? Portanto, acontece com o Sócrates, não é? Também. Claro. Se não houver acusação, não for para a frente, olha, é inocente para todos os efeitos. Então, claro que houve logo um aproveitamento político, não é? Ou seja, o facto de... Eu vi isso no Facebook e tenho vários amigos... Sim, é um caso que para mim é estranho, porque o pessoal muito contente com ele ser solto e porque é daqueles assuntos que é, eu não faço ideia. Eu não sei se ele é inocente ou não. Provavelmente é corrupto. Não, há uma questão... Porquê é que eu vou ficar contente? Só porque é um gajo mais de esquerda e fez pelos pobres? Não, mas para mim há uma questão... como tu sabes, eu vivi no Brasil e acompanhei. Ele até pode não ser corrupto daquilo que o acusam, do apartamento. Mas agora que ele beneficiou uma série de empresas, ele até pode não ser corrupto, até podes dizer, olha, o gajo não meteu um tostão a bolso. Isso é quase como o Salazar morreu pobre. Está bem, e então? Mas, no entanto, milhares de gajos foram beneficiados por causa dele. E isso também é corrupção. Ou seja, mais... O Estado foi prejudicado por causa dele. E isso é óbvio na Operação Lava Jato. Depois podem dizer, mas falsificaram provas contra ele. Isso é outra coisa. Sim. Agora, acho que é muito ingênuo uma pessoa, um brasileiro, alguém que vive no Brasil, pode ser lulista, pode ser do PT, pode ser anti-Bolsonaro, não reconhecer que durante os 2 mandatos do Lula houve imensa corrupção e que era impossível ou não saber. Era impossível. Mas a questão é, como é que se pode ficar contente com ser... Pode, porque tu não... Eu também concordo contigo. Eu entendo o que é que leva as pessoas a isso. Se tu vivesses no Brasil e odiasses o Bolsonaro e visses o que o Bolsonaro está a fazer, tu quase que esquecias o que é que o PT fez e dizias isto. É uma espécie de uma pequenina vitória. É uma espécie do... Vais no carro e há um gajo que te passa à frente e fazes-lhe uma caralhada. É o caso O.J. Simpson. Que é... Exatamente. Os negros não ficaram contentes por... Toda a gente sabia que ele era culpado. Sim. E ficaram contentes não por ele ser inocentado, mas pela primeira vez a polícia um negro foi inocentado e a polícia culpado. de LA foi castigada, quer dizer, não ganhou a polícia. Havia muitos brancos a safar-se em tribunal e negros nunca se safavam sendo culpados, e foi a primeira vez. E aquela questão também, que é uma questão antipolícia, que é os negros que eram perseguidos pela polícia de Los Angeles, não é? Que eras parado por ser negro. Portanto,
também era uma maneira de, olha, a polícia perdeu este caso. Não é? A polícia foi decretada como ela assim corrupta e que fabricou provas. Mas só para terminar em relação ao Lula, pá, ou seja, é engraçado porque muitas pessoas criticam os bolsominions, como lhes chamam, não é? Daquilo ser um culto e das pessoas não verem mais além. Agem igual, não é? Exatamente igual. Agem igual. Exatamente igual. E eu comecei a ler a entrevista do Lula com alguma curiosidade e desisti à sexta pergunta porque ele só falava dele. Ou seja, nesse aspecto, como o Sócrates é mi. Mas no meu tempo, mas no meu governo é meu. Tu estiveste na prisão 2 anos, o que é que foi? Tiveste tempo para limares aí o teu ego, para pensares nas coisas. Aproveita esta merda para fazer uma mensagem de união. Para dizer, até podes dizer que foste injustiçado, mas para de falar de ti como se fosse uma espécie de Dom Santos e Nelson Mandela. Exatamente, Nelson Mandela. Não é Lula. Sim. Não és o Nelson Mandela. Tiraste pessoas da pobreza com o dinheiro do Estado, Sim, tiraste, mas não és o Nelson Mandela. A Câncio também pôs isso, e falámos há bocado do bom trabalho que ela fez na entrevista, e aqui depois ouvir o Lula a falar é arrepiante a força deste homem. Mas não é! E alguém pôs lá, esta mulher tem muita atração por políticos corruptos. Mas é que não é, para mim foi o contrário, estou curioso para ver o que é que a prisão fez este gajo, o que é que este gajo vai dizer, porque tem coisas para dizer, foi um gajo importante na história do Brasil, e o gajo só falava dele, só falou dele. Percebes? Pelos vistos, ela não só tem atração por políticos corruptos, mas narcísicos também. Sim. Mas voltando à Joacine, à entrevista, aquilo que tínhamos dito, os políticos falarem aquilo que querem, saírem das perguntas, do guião. A questão é, os jornalistas têm o papel de encostar os políticos à parede e de os fazer responder. Sim. E não há, tanto no caso do André Ventura como no outro, na Joacine, deixam-nos controlar a entrevista. Ninguém diz, sim, Joacine, tudo muito giro. Mas então, o ordenado de 900 euros, como é que vai ser feito? E ela desvia. Claro. E o jornalista outra vez, sim, Joacine, giro, sim senhora, a senhora negra e gaga, mas em termos do ordenado mínimo, como é que a gente vai fazer? Não há esse papel. Também por várias razões. E não há esse papel de encostar. E ainda em relação à representatividade, porque é curioso, porque muita gente que votou na Joacine vive em Cascais, o conceito de Cascais. Não, e agora é uma questão que olha, um catch-22, ou um paradoxo aqui, se calhar que é mais paradoxo, que é, a partir do momento que tu és, eu sou uma desprivilegiada, sou uma disenfranchised, não é? Da sociedade. Certo, mas tu foste eleita deputada. Sim, ela, sim, em comparação com... Não, agora, a partir do momento que tu és eleita deputada, tu deixas de te poder considerar como uma pessoa que foi desfavorecida a vida toda. Porque mesmo esse pareceu desfavorecimento levou-te a esta posição de uma das pessoas mais privilegiadas da sociedade. Porque és deputada. E portanto, não é? Sim, ou seja, e aí é um paradoxo. E aí bem que tu disseste isso porque ela disse, eu consegui vencer o sistema que sempre teve contra mim. Cheguei aqui. Portanto, o que eu vou fazer agora é utilizar a minha experiência e aquilo que eu conheço das pessoas que estão afastadas, como todas as negras que trabalham a lavar casas de banho, todas as negras ou negros que trabalham no McDonald's, e vou utilizar essa minha experiência para representá-los, não só eles, mas a todos os outros que votaram nela, não só por questões identitárias. E é isso por isso é que eu falava de burla, que é, isto é uma traição a todas essas pessoas. Porque a maioria dessas pessoas, e aqui a questão, olha, o americano que eu estava a falar de Houston também estava-me a perguntar como é que era a questão racial aqui e tal, e eu estava a explicar-lhe a questão pós-colonial, e dei-lhe o exemplo de que vais aos trabalhos mais precários são os negros, portanto é uma questão não apenas de raça, mas uma questão de classe, obviamente, não é? De haver de iniquidade, e que estas pessoas estão muito mais vulneráveis à desigualdade do que a maioria dos brancos, a maioria. Também há brancos que estão vulneráveis à desigualdade, obviamente. E ela devia defender essas pessoas e devia... o salário mínimo é uma dessas medidas. E mais ou menos, porque recebem por fora, não é? Recebem, não por eles, mas as maiorias das mulheres negras, mais da primeira geração que veio para cá, ganha por fora. O salário mínimo ia ajudar em zero essas então, pessoas. Mas isso não fazias o que fizeram no Brasil a determinada altura, que é, não podes ter uma empregada nem que seja um dia por semana. Só que isso, olha, eu conhecia a minha namorada, é assistente social e trabalha no lar, mas já trabalhou a acompanhar famílias em bairros. E havia uma senhora que ela conhecia que estava ilegal, porque não podia estar legal porque não lhe davam contrato de trabalho. E não lhe davam contrato de trabalho porque ela estava ilegal. Ou seja, tentei outra vez. E, porque é que acontecia? Se lhe dessem contrato de trabalho, tinham que lhe pagar o ordenado mínimo. E os patrões que tinham uma vivenda em Cascais pagavam-lhe 250 euros por mês para ela estar lá 12 horas por dia. 12 horas por dia.
E isto chama-se perpetuação da escravatura. chama-se escravatura. E chama-se um problema real. E discutir o ordenado mínimo não vai ajudar estas pessoas. Mas, por exemplo, o Joacim Porque é tinha igual. outra medida que se falou e que espero que leve para a frente, que é as pessoas que não nasceram cá, mas estão cá há 25 anos, têm que ser portuguesas. Ou seja, ainda para mais porque muitos deles vinham de ex-colónias portuguesas. E a cena de nascer cá é automaticamente português. Isso é uma questão, mais uma vez, não sou perito, mas há o jus sanguinis e jus qualquer coisa que é o território. Há países que escolhem, tu nasces, como nos Estados Unidos, a partir do momento que era uma nação de imigrantes e, portanto, queriam que as pessoas que chegassem se tornassem automaticamente americanas. Portanto, os países do Novo Mundo normalmente escolhem isso e os outros escolhem o jus, que acho que é jus sanguinis, que é por relações familiares, não é? Portanto, tu és um português... Pois é um bocado tipo... Sim, mas tu percebes o drama de... Tiveste naqueles países colónias. Não, o que eu percebo é, ou seja, há muita Mas gente que ele é contra isso. Porque, Tá bem, porque é mas- que se é contra isso? Nascer em Portugal, ser português. O André Ventura, né? Por exemplo, está contra isso. Eu acho que é porque acham que vem para cá gente grávida com 9 meses Sim. só para ter o filho aqui a Sim. seguir à fronteira e depois beneficiar dos apoios do Estado todos, não é? Pronto, eu acho que o grande medo é esse. A questão é, primeiro tinhas de passar por Espanha toda e ninguém vinha lá de Sim. cima. Vem de baixo também, pá, vais para a Espanha mais depressa. Vais para a Espanha mais Ninguém depressa. quer vir para Portugal porque lá está, pois o ordenado mínimo é uma merda e as ajudas são uma merda. Portanto, acho que não há muito esse perigo. E depois, pá, Sim. o que é? Mas- Lá mas está, mais- a questão mais- da nacionalidade é um bocadinho na, bacoca para mim. mas na questão dos afrodescendentes e tendo em conta a nossa história colonial e tendo em conta que muitos vieram para cá depois de nós irmos de lá e deixarmos os países a guerras civis, Isso é o que estás essas cá há pessoas- 20 anos a essas- trabalhar sim, e a ser explorado. e não és Sim. a ser explorado e não te dão a cidadania. Pá, isso é ridículo. Claro que Mas isso olha, é já que ridículo. estamos a falar de questões de raça e de redes Tal como é sociais... ridículo, se for estrangeiro, estás cá, estás ilegal, fazes merda cá, é pá, vais-te embora. Claro. Também, Sim. não acho que agora somos Claro. nós que temos que te sustentar a ti na prisão. Vai-te embora, é problema de outro. Mas tenho uma história para te contar que eu acho que, de certa maneira, amarra tudo o que nós contámos aqui. No outro dia, saí de casa para ir ao supermercado, porque a minha vida de escritor é muito glamourosa, portanto o momento alto é ao fim do dia quando eu vou ao supermercado, Comprar enchidos. comprar coisas para o jantar, e reparei numa coisa que é típica do meu bairro. Eu vivo num bairro burguês, burguês não digo isto mas num bairro em que... Bairro Beto, vá. Um bairro Beto, sim, um bairro Beto, em que eu vejo constantemente... Também eu agora. Também eu Vivo agora. constantemente. Somos uns betos. Nós estamos aqui, não sei o que, justiça social. Somos uns betos. Não, somos porque uns eu betos. moro mesmo ao lado do bairro social. portanto, Queres ser está-se a Joacine ou a Ventura? É. Agora podemos, tu és a Joacine, também somos uns hipócritas. Tu queres ser a Joacine ou a Ventura? bem. Sei lá, tanto faz. E eu acho que tu ficavas melhor a gaguejar. Assim. Para o stand-up. Olha, fazer stand-up a gaguejar. Eu apanho, pá, eu já estive numa colónia de férias, quando era puto, em que o monitor era gago. E eu ao fim de 15 dias estava gago. Se eu estiver no Porto uma semana, apanho boa sotaque. E então, e não era por gozar com ele, eu apanhava aquilo. Eu cheguei a casa e gaguejava um bocado. E, mas, o que aconteceu na colónia de férias? Mas isso foi daquela vez também que fizeste o Interrail com um amigo gay e Sim. que passado 2 semanas estavas a levar no cu. Não foi? Obviamente, sim, o bicho pega-se, não é? O bicho pega-se. E então, reparei numa coisa que já reparei muitas vezes, que é todas as babysitters, babás ou perres, como queiras chamar, negras, com crianças loirinhas, Sim. vestidas à bete, sabes? Sim. Com merdas de quadradinhos e não sei o quê. São sempre negras, africanas ou brasileiras. Estava a pensar nisso, cheguei ao Pingo Doce, caixas negras também. Entretanto, já tinha ido... Pois, já está. No meu Pingo Doce não, é quase tudo Mas branco, pronto, no meu por exemplo. não é. Mas pronto, isso foi a minha... E tinha ido visitar um amigo meu ao hospital que partiu a perna, teve um acidente de moto, e o gajo disse: se puderes passa no McDonald's que eu estou farto de comida. E foi a primeira vez que entrei no McDonald's em algum tempo, todos empregados negros. Então tudo isto junto eu estava a pensar. Pensei, um gajo vai a pensar na rua e pensei, Tiveste sorte dos negros, têm muito trabalho. Não foi o que tu Exatamente. pensaste. Ainda se queixam do ainda se desemprego. queixam. Vai para a tua terra. Sim. E pensei, curioso, se calhar uma sociedade pós-racial é uma sociedade em que tu vês uma loira com uma criança negra. Ou seja, ao contrário, em que a babysitter é a loira e a criança é negra. E pensei, será que há algum sítio no mundo que é assim? Pensei eu, será que tipo, em Angola haverá babysitters brancas? Não. Pronto, África do Sul, também não. Pois, também não. Mas estava a pensar nisso, estava a fazer esse exercício. Não, em Angola pode acontecer. Tens muitos milionários, bilionários. Sim, mas não terás uma branca loira de olhos azuis lá a fazer. Difícil. Dificilmente. Difícil. Poderás ter, Mas se podia eles acontecer. vieram para a Europa e estão tipo em Paris, não é? Mas mesmo assim vão buscar uma angolana porque é mais barato, Sim, não é? E eles são ricos, mas gostam de Mas poupar. depois diz-me que Portanto, vai ter um plot twist essa história. Não. Tem? Pensei que chegavas ao hospital e o médico era negro. Isso era bom. Não é? Isso é Era fixe. a mente de quem trabalha sempre com punchlines. Não, e estava a pensar nisto. E quando estava na fila, estava a pensar...
porque eu também sou vulnerável à pulsão das redes sociais, e pensei, vou escrever uma coisa sobre isto. Mas vou escrever uma coisa que é apenas constatar evidências. Ou seja, não queria fazer nenhum juízo. Eu vejo isto e vejo isto. Mas depois pensei, mas se eu escrevo isto, vai logo vir alguém a dizer que, ou seja, os gajos de esquerda vão dizer uma coisa, os gajos de direita, ou seja, era impossível eu fazer esta constatação de dizer a maioria das pessoas que trabalham nestas coisas são negros. Será que existe algum país em que, sem haver uma interpretação ideológica que não fosse apenas factual? Mas eu acho que partes também de uma premissa errada, que é a maioria das pessoas que trabalham neste sítio. Porque se tu fores ao Porto, a maioria dos trabalhadores do McDonald's não são negros. Porque há poucos negros no Porto? Pronto. Está bem. Sim, acho que o que tens que fazer a maioria dos trabalhadores destes sítios são pessoas de classe baixa, que não arranjam outros empregos. Sim. A classe baixa ou de baixa escolaridade, porque não arranjam outros empregos. Claro, mas E depois tens de perceber, neste contexto social e geográfico, são Tens toda a razão. Mas noutro sítio não. Mas foi exatamente por fazer esse tipo de raciocínio que isto para chegar ao que é, não vou escrever post nenhum. Pois. Porque isto depois vai-me dar trabalho. Pois. E vou ter que responder a pessoas. E foi isso, basicamente. Eu acho que o que era agir era o estudo, que é perceber porque muita gente trabalha no McDonald's como trabalho temporário. Claro. Ou de verão, claro. no Pingo Doce, a mesma coisa, ou para pagar os estudos. Era perceber qual é a percentagem Trabalho precário. Ou seja, de pessoas que depois conseguem dar o salto para um trabalho mais qualificado. E se aí há uma diferença ainda muito grande em termos raciais ou não. Mas repara, eu quando estava a fazer, quando disse que era uma constatação, porque eu não sei qual é a percentagem negra em Portugal. A população é o quê? 5%? Não sei. Não sei. Mas eu estava a dizer, ou seja, eu estava a pensar nisto tudo e eu não queria tirar daqui uma ilação. Sim, ou somos um país racista. Isso, claro, de todo. Ou uma ilação de só trabalham lá porque não querem ir para outro sítio. Exatamente. Era isso, ou seja, esse foi obrigado por esclareceres o meu raciocínio, que era o simples facto de eu fazer esta constatação. Hoje em dia... Primeiro faz-te uma pessoa que repara na cor das pessoas. É logo... Faz-te racista, percebes? Exatamente. Mas, ou seja, o facto de eu fazer todo esse exercício e passar este tempo a pensar nisso e pensar em publicar. Eu não tenho que publicar esta merda. Ou seja, eu posso ter apreciações do que está à minha volta sem ter que manifestá-las. Sim, mas tu és um escritor. Claro. Também há essa diferença. Mas não tem que ser tudo. Ou seja, nem tudo que o meu cérebro peida é suscetível de ser exposto, não é? Mas mais do que tudo era isso. Era impossível eu fazer uma descrição daquilo que eu tinha visto sem que ela fosse entendida como estão as coisas hoje em dia pelos outros com um filtro ideológico da esquerda ou da direita. Aquilo que tu acabaste de dizer agora. Sim. E essa foi a minha ilação disso tudo foi esta. Não era que também é importante, se é uma questão de classe, é uma questão de raça, obviamente, que é claramente uma questão de raça, de classe, mas é impossível hoje fazer muitas vezes uma afirmação factual sem que seja automaticamente inquinada por um filtro ideológico. Sim. Até, e achei mais acusado até de racista do que outra coisa. A extrema-esquerda ia-te cair mais em cima do que a extrema-direita. Sim. Primeiro que deves ter mais extrema-esquerda nos teus grupos de amigos. E o pessoal ia... Tudo onde tocas factos, não é? Lá está aquilo que já se falou, que é... Na buraca, a maioria da criminalidade é feita por pessoas de raça negra. Isto é um facto. Ponto final. Agora... Podes olhar para este facto e olhar para ele de forma racista, como olham muitos racistas e o pessoal do PNR, né? Ou podes olhar para isto, há aqui um problema se calhar de exclusão, como é que podemos resolver isto? Mas se tu puseres esse facto, há muita gente que vai ficar, pessoal de esquerda, supostamente pensante e que gosta de ver as coisas, não. De direita a gente já sabe. Extrema-esquerda, em termos de factos, acho que ofendem-se mais hoje em dia do que os de direita. Sim. Mas para terminar o podcast, mas também a questão da radicalização, descobri uma coisa no outro dia, até foi no Daily Show do Trevor Noah, que a extrema-direita norte-americana, a mais radical de todas, tem uma espécie de cartilha para os jovens brancos em que os aconselha a não se masturbarem. E um gajo viu um psicólogo que eles entrevistaram sobre isso, que falava do efeito pernicioso da não masturbação. Ficarem com mais raiva, não? Eles dizem que, ou seja, morrer de cancro na próstata. A narrativa é ou então de afogados pelo seu próprio esperma, né? Tal como mas se ficar com expectoração tal como como é que chamava o gajo dos Doors, o Jim Morrison morreu afogado no vómito, não é? Estes gajos tipo começam
Tem que dormir barriga E para depois baixo. quê? E depois vão ser acusados pelos outros de extrema-direita de estarem a abortar bebés pela boca. Pela boca. Estarem a vomitar bebés. Mas não, a narrativa oficial é de que tu tens que te controlar e o autocontrole é uma mais-valia nos tempos de hoje e mostra estoicismo e um caráter sólido, não é? Ok. Mas há quem diga, o psicólogo falava, que é tornar-te mais... que aliás vai ao encontro da tua teoria, que quem não fode é que causa os problemas, não é? E quem fode mal. Quem fode mal. É mais isso. Que, pá, se não tiveres esse tipo de alívio, vais tornar um gajo mais intolerante e mais reativo. Sim, imagina os gajos antes de entrarem no avião do 11 de setembro, para despinhar o avião, tinham ido à casa de banho bater uma pinheta. Provavelmente ficavam. Será que vale a pena? Não, e depois pensava, olha, sabes o que eu vou fazer? Eu vou lá comprar um bolinho e ver um filme ali na Netflix. Que não agora vou- não vou sair daqui do sofá. Apetece-me doces, pá. Apetece-me uns M&M's e qualquer coisa assim. Vou só lavar as mãos e vou para casa. Se calhar acontecia. Tinha acontecido. No outro dia, uma amiga minha estava-me a perguntar isso sobre os homens, da questão da sexualidade. E eu estava-lhe a explicar que, por causa dos impulsos, os homens às vezes, não é? Tipo, que era um gajo que aparecia e desaparecia, mandava mensagens, tipo, logo para o sexo e não sei o quê. E eu estava-lhe a dizer que, como homem, e de certa maneira, se calhar já fiz isso noutras fases da minha vida, quando estás com tesão, não é? Quando estás com tesão, não é? Tipo, agora vou mandar-me aqui uma mensagem. Os copos. Ou com os copos e não sei o quê. Mas que isso não é nem consistente, nem coerente. Pode ser do momento, não é? E que eu conheço, aliás, vários, já que tiveste conversa com amigos meus, e especialmente tiveste, que é, pá, se há uma Se há uma gaja. Se há uma gaja. Se há uma donzela que tu queres ir para a cama naquele momento, pá, mas que sabes que depois não te vais sentir bem, que só te vai trazer problemas, que estás a ser desonesto, o que é que seja, batuma. Sim. Passa-te logo à vontade. É. Se não passar, é amor. Se não passar, é amor, é para casar. Olha, eu acho que isso é uma bonita mensagem para nós fecharmos se esta querem edição saber 2. se amam, batam uma primeiro. E se continuarem a querer... Mas amor. agora lembrei-me de uma linda de um amigo meu. Isto era quando éramos adolescentes. Estamos a falar para aí dos 15 anos, 14 anos. Que ele dizia: sabes como é que eu sei que eu gosto de uma gaja? Eu não consigo bater uma a pensar nela. Porque é amor, tipo, quando é assim para a porcaria, porcalhão, penso em gajas que não gosto só para o sexo e bate. Quando penso se gosto dela ou não, se eu não quero bater uma punheta é porque é amor. Então eu amo a Odete Santos. É isso, não é? Porque não consigo. Bom. Tens alguma coisa a promover? Pessoal de Évora e Vila Real, continua... Vila Real já foi. Já está, já fui. Já foste lá? Foi semana passada. E então funcionou aquele teu apelo insultuoso? Teve muitas views, mas acho que não... Pessoal que foi... Eu depois perguntei quem é que não sabia do espetáculo e comprou só para ver o vídeo. Isso era tipo 5 ou 6 pessoas. O resto já tinha bilhete comprado, já estava a pensar ir. Mas ninguém me foi à boca. Eu recebi muitas ameaças de morte. A sério? Boés. Tenho material para 2 anos. Évora começou mais lento, porque é Alentejo. Mas já que estou agora a receber muitas... Hoje acordei com várias ameaças. Sim, vais sair daí, vou-te partir os cordos todos e não sei o quê. Homens, mulheres, tudo transversal. O que significa que há muita gente atrasada em todas as terras. O que é giro constatar isso. Mas... Ou seja, as pessoas falam do problema da regionalização e das diferenças do interior para o litoral, mas no que toca à estupidez, Portugal é bastante democrático. É bastante democrático, sim. Existe muita gente com fair play em todo lado, muita gente atrasada mental em todo lado. Mas também tem gente que com fair play, que se riu e que obviamente percebeu o que é que estavas a fazer. A maioria. Pelo menos a maioria das pessoas que viram. Mas sim, de longe. São sempre uns anormais que vão para lá, ameaçar. Eu percebo que é tipo, não gostas? Giro, justo. Queres-me insultar de volta? Giro, insulta. Agora, ameaçar, se calhar, é crime, não é? É crime, é só por isso. É crime. E a internet, às vezes, pode passar para a vida real e pode ser chato para toda a gente. Mas é a beclas. Mas pronto, só por causa das coisas eu vou armado, aviso já. E portanto, mas é Évora quinta-feira, dia 14, e depois Almada, dia 15, e para a semana, dia 21, Covilhã. Vamos depois também fazer um vídeo sobre a Covilhã, provavelmente. E da Maia, já estou dia 23 e abri uma nova data extra, dia 22. Portanto, vejam isso, bilhetes na Ticketline e essas coisas todas. Muito bem. Eu ainda não recebi ameaças de morte dos Açores, onde irei estar serei parte do Encontro de Escritores, um festival literário arquipélago. No sábado vou estar na livraria com escritores
para contacto com os leitores. Apareçam se quiserem, e vou ter uma conversa com a Isabel Lucas, que é uma jornalista que escreveu um livro chamado Viagem ao Sonho Americano. Que fez literalmente uma viagem antes das eleições, durante a campanha, em que viajava pelos Estados Unidos e que falava da campanha, dos temas sociais e dos escritores, que foi entrevistando vários escritores americanos, alguns entrevistou, outros não, mas portanto fez um retrato através da literatura, e vai ser interessante, 3 anos depois dessa sua viagem, ver como é que ela vê os Estados Unidos agora. Ela está a fazer agora o mesmo projeto sobre o Brasil, que também é interessante. Ou seja, escolheu logo ali 2 países. Quer passear, quer viajar, né? Quer viajar. E estarei com ela no sábado à noite. Não sei bem onde é que é, acho que é às 9h30, mas procurem Arquipélago de Escritores e vão ao site e está lá o programa. É isso. Pronto. Só mais uma... Na semana passada não falámos nisso. Continuamos a ter... Já vamos para o terceiro, não é? Terceiro episódio. Terceiro não, para o quarto. Para o quarto. Sim. Episódio só. Mini episódio de fim de semana. Sim. Só para os patronos. Sim. 15, 20 minutinhos. 15, 20 sai minutos. sábado para os patronos, todos os patronos, excepto os patronos que veem o vídeo, que podem ver tudo de seguida. Tudo de seguida logo na terça-feira. E portanto, se estiverem interessados em ter um quentinho ao sábado. Façam-se patronos. E faz agora 1 ano que abrimos o Patreon. A sério? Tanto Já passou? que perdemos muitos patronos no início deste mês, porque acabou o prazo de 1 ano do cartão de crédito que as pessoas tinham posto. Okay. Ou devem ter pago o ano inteiro. Okay. Portanto, patronos, vejam lá isso. Se quiserem, assim. Para 20 ou 30 que okay. Riu. O que é que se passou? E depois, ok, fez 1 ano. O que é que nós dissemos? O que é que nós dissemos desta vez? Mas vejam isso, se quiserem um episódio extra, 15, 20 minutos, basta contribuírem com $1 e por mês, não por episódio, para terem acesso a mais 1 hora por mês, basicamente. A mais 1 hora por mês, exatamente. E pronto, chegam ali ao fim de semana, já com saudades nossas, obviamente. Sim. E nós, durante meia hora, acariciamos-vos os mamilos radiofónicos. É isso. Até para a semana. E então, até para a semana. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.